professoras. Sou o professor Júlio César, na formação física. Então, a gente vai trabalhar nesse vídeo que nós estamos produzindo a construção de um mapa mental a partir de ferramentas digitais. Então, uma das ferramentas digitais é a plataforma GBT, Inteligência Artificial, e a outra é um programa chamado Coglo, que é para a construção de mapas mentais. Então, todos dois eles são de livre acesso, sendo que no caso do Coglo você vai fazer somente uma inscrição, ou seja, vai fazer um cadastro com seu Gmail. Então, vamos lá? Mãos na massa para a construção do mapa? Vamos juntos. De mapas mentais usando duas ferramentas digitais, o ChatGPT e o Coglo, então, que é uma plataforma de construção de mapas. Então, a partir dessas duas ferramentas, nós vamos produzir um mapa mental, que é justamente o mapa que vai dar suporte para a gente trabalhar a sala de aula invertida de um conceito da ciência, né? No caso, leis de Newton, conceito das leis de Newton na componente física. Pois bem, então a gente pode pegar aqui, olha, acessar o site do GBT, né? Aí eu vou deixar ele aqui prontinho, né? E agora a plataforma do Coglo. Então, bem, o Coglo, lá como vocês devem ter visto, tem um momento que você deve fazer sua inscrição com e-mail, fazer um cadastro, né, na plataforma para você poder ter acesso. Então, essa é a interface da plataforma. Então, pois bem, então a gente vai criar um mapa, né? Então, aqui eu já estou com as duas, né, ferramentas digitais. Aí agora eu venho aqui, vocês já devem ter acesso a um guia de instruções para pedir informação no GBT. Nós colocamos lá, né, no conteúdo do nosso curso. Então eu vou escrever aqui: construa um mapa mental sobre as leis de Newton. Então tá aqui, ele vai construir. Então tá aqui o ChatGPT construindo. Então aqui eu tenho, olha, um mapa mental e ele ainda me dá os conceitos e as definições. Tá, o que é que eu faço? É um Ctrl+C, Ctrl+V, é algo bem simples, né? Então eu vou pegar aqui, ó, leis de Newton, né? Ctrl+C. Então, aí eu venho para a interface do Coglo, leis de Newton, certo? Tá, agora eu vou dar um Ctrl+C aqui, ó. Num que foi gerado. E aí eu volto, né, e vou arrumar com Ctrl+V. Tá aqui, ó. Então, dei um Ctrl+V, então tá aqui todas as informações. Aí o que é que eu tenho que fazer agora para deixar meu mapa numa formatação perfeita para me começar a estudar, né? Então eu venho e vejo aqui a sequência, né? Qual é a sequência? Primeira lei, aí sempre definição, conceitos e a parte de exemplos, né? Conceitos, definição, conceitos e exemplos. Então, bora colocar nessa sequência.
Então, olha, aqui olha, eu vou organizar a primeira lei de Newton, definição. Primeira lei de Newton. Aí eu tenho o quê? Definição, conceitos. Tá certo? Conceitos principais. A inércia, exemplos, né? Deixa eu só dar uma arredada melhor para ficar bem. Vou dar um zoom daqui a pouco, aí você vai conseguir ver legal. Né? Aqui implica que a velocidade constante não muda sem a presença de uma força externa, né? Então, olha, aqui você percebe, nesse primeiro ramo do nosso mapa, criado por inteligência artificial, nós temos já a primeira lei, que é a lei da inércia. Segunda lei, né? Aí, mesma sequência, você tem definição, aí aqui você tem a fórmula, né? Aí a fórmula a gente pode fazer aqui, pode adiantar ela, né? Que M é igual a massa vezes a aceleração. Pronto. Então tá aqui a fórmula. Tá. Aí aqui eu posso ir excluindo. Essa parte já saiu, né? Então eu posso ir excluindo aqui, ó. É só clicar aqui na caixinha, né? Clicar aqui na caixinha, cadê? Dá um Ctrl Z aqui para voltar. Pronto, aí o xizinho aqui, ó, você vai excluindo aqui. Opa. Vai excluindo aqui a... Pronto. Toda essa parte aqui, certo? Tá, então aqui eu tenho a fórmula. Aí depois da definição exemplos, né? Aí aqui eu já tenho a definição de ação-reação, né? Qualquer coisa, se eu tiver dúvida, é só voltar aqui, ó. Então, toda ação há uma reação. É só voltar no chat GPT, né? Que aí ele tem aqui, ó. Aí você identifica. Então, para cá, esse ramo esquerdo, eu vou ter as leis, a terceira lei de Newton, que é ação-reação. Então, aqui, ação-reação, né? Conceitos principais, ação-reação. Tá, terceira lei, aqui, ó. Aí aqui eu tenho um exemplo da segunda lei. Aqui eu tenho a explicação. E aqui eu tenho os elementos. Quem é quem, né? Ou seja, você percebe que ele faz aqui, ó, e discrimina todos os parâmetros. A grandeza física, né? Força. Aí você tem também massa e aceleração. Legal? Vamos arrumando aqui tudinho. Aqui aceleração e massa. Aqui a gente pode ir excluindo essa parte. Pode ir excluindo. Ok? Dando uma excluída aqui. Aí a gente vai agora fechar a parte da segunda lei e aí a gente passa para a parte da terceira lei.
aqui, pronto. Aqui, excluir aqui, excluo mais esse aqui, pronto. Pronto. Então tá, vamos só organizar aqui. Então aqui eu tenho segunda lei, né? A gente tem a fórmula. Aí nós temos a força, a massa e a aceleração, certo? Então aqui, ó. Aqui a definição da grandeza física, força, e a constante massa e o parâmetro aceleração. Aí aqui o exemplo, né? O exemplo, aí é importante também a gente deixar na sequência. Olha, se você voltar aqui, aí vem a fórmula, os conceitos principais, né? A grandeza física, a constante e o parâmetro e os conceitos principais. Aí deixar nessa condição aqui. E aí você vai agora para a ação-reação. Ação-reação, a definição, certo? O conceito. E aqui, conceitos principais. O que é que nós temos mais aqui? O exemplo, né? Conceitos principais, aí está faltando o exemplo. Então, o exemplo está bem aqui, ó. Você empurra uma parede, a parede exerce uma força, né? Então, aqui eu tenho os conceitos principais. Esse conceito principal aqui é o da e aqui, forças são aplicadas, aí só a gente vê aqui, ó, as forças atuam em corpos, as forças são aplicadas entre dois corpos diferentes, e o exemplo, né? Se você empurra uma parede, aqui, ó, certo. Aí, segunda lei, terceira lei está ok, né? Já conferimos lá. Aí a gente pode pegar aqui, ó, a segunda lei, o exemplo do empurrar, né? Um carro requer mais força do que empurrar uma bicicleta. Aqui, ó. Empurrar um carro requer mais força do que empurrar uma bicicleta. E aqui as relações de proporcionalidade, né? Que são os conceitos principais. Aí você modifica aí, né? Se você quiser melhorar aqui, você, bora colocar a lei da inércia para cá. Aí você faz isso, a lei da inércia para cá. Aí você organiza, aí você dá uma cara que você quiser aí para o seu mapa, né? Aí melhorar aqui, esse aqui eu vou ter a segunda lei. Aí você monta. Uma forma que fique bem didática para quando você for estudar ou apresentar o trabalho, né? Porque esse mapa, ele vai ser criado por inteligência artificial, porque ele vai ser o suporte para a sala de aula invertida. Orientar o aluno a ele mesmo criar o mapa dele, né? E estudar esse mapa para fazer a atividade. Então a gente pode dar um zoom aqui, ó. A gente vem dar um zoom para ficar melhor. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o mapa. Lei de Newton, primeira lei. Vamos ver como ele ficou aqui. Primeira lei, a definição, conceitos principais, exemplo, né? Aí a segunda lei, mesma coisa. Aí na segunda lei nós temos uma fórmula, a grandeza relacionada, né? A massa, que é a constante, a parâmetro aceleração, os conceitos principais e o exemplo. E aqui a gente vai para a terceira lei, né? Definição, conceitos, né?
e o exemplo. Então, de uma forma bem prática, você constrói o mapa mental, tá? E orienta o aluno a fazer também a construção desse mapa. E aí, vai servir para qualquer outro conceito da física ou de qualquer uma outra componente da ciência da natureza, das ciências humanas, da linguagem, da matemática. Então, com essas duas ferramentas, o aluno ele vai poder criar qualquer mapa que auxilie ele no entendimento do conteúdo, certo? E aí depois, né, que ele criou esse mapa, ele já vai poder trabalhar com os conceitos na sala de aula invertida, que é o nosso objetivo, certo? Então lá nós temos esses mapas, né? Então aqui você pode fazer o download, né? Aí em PDF ou em imagem, aí você faz o download aqui, ó, tá aqui então o mapa, forma de imagem, pode ser salvo para uma apresentação, correto? Então é isso, colegas, seria essa aula vai ficar guardada, armazenada, né? E vocês vão ter um link de tal forma que você, clicando no link, você vai visualizar ela para poder criar com seus alunos os mapas mentais, tá? Necessário. No caso, o mapa que vocês irão criar é um mapa sobre leis de Newton, mas só reforçando, né? Reforçando que você vai poder usar o mapa para qualquer outro conteúdo, tá certo? E qualquer uma outra disciplina. Então, duas ferramentas simples, né, que estão disponíveis na internet aí. Só lembrando que para o Cogli você tem que fazer só o seu cadastro com o seu Gmail e o GBT ele é livre, certo? Ok? Então, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.